Bom dia, galera do nono ano, tudo bem? Estaremos aqui iniciando o nosso primeiro bimestre. Então, vocês fiquem atentos porque a nossa aula vai falar sobre esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Que tipo de esporte é esse? E quais são os esportes que aportam essa modalidade? Qual é o conceito que fala a respeito dessa modalidade? Então vamos estar aqui iniciando principalmente falando sobre o conceito desse tipo de esporte. É um esporte que reúne modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma, ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esporte de rede são voleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já os esportes de parede incluem pelota basca, raquetebol, squash e etc. Inclusive a pelota basca, vocês estudaram sobre ela no ano passado, na qual nós também abordamos sobre esses tipos de esporte de rede e de parede e de rebote. Modalidades esportivas como vôlei sentado. O vôlei sentado a gente vai estar falando mais à frente, que ele é um derivado do vôlei tradicional, né? Um vôlei adaptado, assim, desde 1976. O tênis de mesa, badminton, tênis de campo. O tênis de campo seria o tênis numa quadra em que é utilizado um piso de saibro ou de grama, tá? O piso de grama, inclusive, ele tem uma particularidade por ser mais rápido, as jogadas serem mais rápidas, por a grama ter o terreno assim mais liso, né? Então, com isso, a bola ganha mais velocidade. Vamos agora estar abordando sobre o voleibol, as características, a história do voleibol, tá? Quem criou, quando criou, em qual local que originou-se o voleibol. A criação do voleibol ocorreu em 1895, só um parênteses, 1895 é o mesmo ano aí em que o Flamengo também foi criado, o Clube de Regatas do Flamengo, tá? Nos Estados Unidos da América, por William George Morgan, diretor então na época de Educação Física da ACM, Associação Cristã de Moços de Massachusetts. O objetivo principal de Morgan para a modalidade a qual deu origem a esse nome de mintonete. Originalmente, o vôlei se chamava mintonete, porque era a criação de um esporte sem contato físico entre os oponentes, visando a não ocorrência de lesões físicas provocadas por choques entre pessoas, principalmente no público de idade mais avançada. Então, olha só, que coisa interessante, aí no final do século XIX, William Morgan observou que alguns esportes eram realizados em que havia muito contato físico e que o pessoal da classe mais idosa não teria possibilidade de praticar esses esportes por conta desse contato físico, né? Já que o idoso a gente precisa ter um cuidado a mais por questão de fraturar um osso, né? Cair, fraturar o osso, e tantas outras coisas, né? Problemas cardíacos, outras coisas mais, que demandam muito esforço. Então, ele pensando nisso, ele criou um esporte pensando numa época em que não se pensava atividade física alguma, talvez, para os idosos, e ele pensou numa atividade no qual pudesse incluir os idosos aí no rol dos esportes. Uma coisa muito legal da parte do Morgan. O voleibol é um dos esportes mais populares no país. Acredita-se atualmente que está entre os 3 esportes mais apreciados nacionalmente, atrás do futebol, claro,
em um nível semelhante ao futsal. Então, o voleibol, ele não tão quanto ao futebol, claro, que o futebol ele é muito mais popular, tem um alcance muito maior pela maioria da população brasileira, mas o voleibol ele tem um alcance igual ao futsal, que é um esporte derivado do futebol de campo. Então, olha só, principalmente aí, depois da geração de prata, que Bernardinho e outros grandes jogadores de vôlei fizeram parte, e depois tivemos a geração aí do Tandy, Giovanni, do Marcelo Negrão, que foram campeões olímpicos em 1992, e depois teve a geração, né, do Giba e de tantos outros, Marcelinho, e tantos outros atletas aí que fizeram história, sendo de novo campeões olímpicos, inclusive na China e depois no Brasil, como teve aqui as Olimpíadas no Brasil, o Brasil também sagrou-se campeão olímpico. Então, isso fez crescer um interesse maior pelos jovens, adolescentes e crianças para praticarem esses esportes e também as pessoas em assistirem aos jogos. Inclusive a Liga Brasileira Nacional de Vôlei é um dos campeonatos mais organizados que tem no mundo. É um campeonato muito organizado e muitos atletas, inclusive, saem daqui do Brasil, vão jogar fora por conta da quantidade de atletas com qualidade e da qualidade do campeonato, tá? Então ele é muito visado e com isso chama a atenção dos clubes europeus. O fato de o Brasil ter duas das melhores seleções de todos os tempos, com resultados expressivos nos últimos anos, tanto dos homens quanto mulheres, contribui para essa popularidade. Então as mulheres também foram importantes para popularizar também esse esporte. A geração aí também feminina, que foram campeãs olímpicas, também contribuíram muito para esse tipo de popularidade em relação a esse esporte. Esse esporte oferece uma versão para pessoas com deficiência, que é o voleibol sentado. Sua origem se deu na Holanda em 1956, quando houve a fusão do voleibol convencional com o sitzbal, esporte alemão que não tem a rede, praticado por pessoas com mobilidade limitada que jogam sentados. Só fazer uma correção no início do vídeo, eu tinha dito que esse esporte, né, deu início em 1976. Na verdade, a realidade é em 1956, na Holanda. Na modalidade, podem competir amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora, sequelas da poliomielite, por exemplo. Desde 1980, o esporte foi incluído nos Jogos Paralímpicos de Arnhem, na Holanda. O Brasil estreou na disputa em Berlim em 2008. Então, olha só, um outro legado que o voleibol deixou. Em 1956, quando também pouco se falava sobre as pessoas deficientes, também na Holanda foi criado um esporte para atender as pessoas com necessidades ou portadoras de necessidades especiais. Então, nós temos aí esse legado que o voleibol deixou. Foi um dos precursores para a inclusão de pessoas amputadas, pessoas que não tinham, pessoas que têm necessidades especiais. Tá bom? Então, esse esporte se caracteriza pela constante mudança das equipes nos papéis de ataque e defesa. Então, o vôlei ele tem uma característica muito específica, que é a mudança de posições dos jogadores, inclusive ao rodízio na hora em que realizarão os saques. Nesse segundo momento, estaremos observando, para a gente finalizar a aula de hoje, algumas regras do voleibol. Primeiro, o início do jogo. A bola se torna em jogo a partir do momento em que o sacador golpeia a bola após a autorização de saque dada pelo primeiro árbitro. Forma de disputa da partida. Melhor de 5 sets. Vence o time que fizer 3 sets. Não necessariamente precisa cumprir os 5, mas os 5 é se houver um empate, que aí é necessário o tie-break. Pontuação máxima dos 4 primeiros sets, 25 pontos, porque se houver necessidade de um quinto,
será o tie break, que aí será feito em quê? Em 15 pontos. Forma de desempate, caso as duas equipes sejam empatadas em 24-24. Vence o time, o time que conseguir marcar 2 pontos seguidos. Então, quando tiver 2 pontos de vantagem, o time vence a partida, se caso houver empatado 24-24. Como eu falei, forma de desempate em 2-2 será realizado no tie break, no máximo de pontos de 15. Forma de desempate no caso do tie break em 14-14. Vence a equipe que conseguir ganhar 2 pontos seguidos. Mesmo esquema quando tiver empatado em 24-24. Quantidade de toques. Cada equipe terá o direito de realizar no máximo 3 toques, além do bloqueio, para enviar a bola à quadra adversária. Se mais de 3 toques forem utilizados, a equipe comete a falta e a outra equipe ganha 1 ponto. Só um parêntese, a equipe jogou a bola para a sua quadra, você bloqueou, mas a bola vai cair na sua quadra, você ainda tem direito a realizar mais 3 toques. Entendeu? Então um abraço aí, galera, fiquem com Deus.